Aleluia. Me queda um ano e algo. Aleluia. Amém. Queridos, esta manhã, graças Irã. Esta manhã eu quero falar-lhes algo importante. Graças por esse sonido, está perfeito. Quero falar algo importante. Esta manhã eu creio que Deus, Ele vai potencializar aún mais nossa fé hacia Jesucristo, seu Filho. Esta manhã eu estou seguro que Deus Ele vai aumentar, Ele vai incrementar um pouco mais de nosso amor hacia Jesucristo. Observe isso, igreja. Com todo o que está passando no mundo inteiro, com todo o que está passando no mundo inteiro, muita gente, hablando de nós os cristianos da fé, muita gente está perdendo o amor por Jesus. ¿Por quê? Porque de acordo a tantas coisas que passam no mundo, Daniel profetizou isso, Pablo também profetiza isso, que a ciência se iba a aumentar muitíssimo. E quando a ciência aumentara, diz a palavra, muitos se iam poner mais a atenção em la ciência que em la palavra de Deus que os lança para uma vida espiritual. E nós estamos vivendo estes dias onde a ciência, de maneira geral, está muito evoluída, avançada. E isso faz com que a gente atribua muitas coisas à ciência e ao humanismo. Então, Deus de contínuo necessita ajustar nossa fé para com Ele. Nossa fé para com Jesus. Então, observe, sua fé hacia Jesucristo tem que passar de ser uma fé histórica. ¿Qué significa isso, pastor? Uma fé a qual tu conoces um personagem bíblico que dentro de este contexto bíblico vino al mundo lleno del Espíritu Santo, murió en una cruz, resucitó el tercer día y te dio derecho a la salvación. Tiene que trabajar para que su fe deje de ser una fe histórica y su fe comece a ser una fe real. Pastor, yo no estoy entendiendo, ¿cómo así? Por ejemplo, tiene que trabajar para que la fe tuya no solo sea una fe por costumbre religiosa. Su fe tiene que ser una fe con experiencias de continuo hacia Jesucristo. Muitos cristianos que se dizem ser cristianos, su fe está fundamentada em congregar em uma igreja, em entregar diezmos e ofrendas, e quizás, a maioria de alguns, servir em algum departamento em uma igreja. Gran parte de los cristianos hoje funcionam assim. Eu sou membro de uma igreja, dou mi diezmo e mis ofrendas em esta igreja, colaboro com o que puedo em esta igreja e sirvo quando puedo em algum departamento desta igreja. Então, esta fé é uma fé que está envolvida em um sistema religioso. ¿Está mal? Não de todo. Pero lo que pasa es que muchas veces usted está apartado de la comunión con Jesucristo y no se da cuenta pensando que está haciendo cosas para Él, cosas en lo que lleva su nombre, que es la iglesia, pensando que su fe es una fe verdadera. Cuando nuestra fe pasa de ser histórica o sistemática y pasa a ser una fe verdadera, cuando usted reconoce lo que Cristo hizo por ti todo el tiempo, en todos los momentos de su vida. Observe eso. Juan capítulo 7, só para dar um transfundo aqui, Juan capítulo 7, Jesucristo ele vai contar uma história bastante, eu creio que Juan capítulo 40, Juan 7, ponga o verso 47, hija, que eu creio que é o verso 47. Não é o texto que vou usar, pero solo para que entramos aqui no texto. Lucas 7, versículo, creio que é 47. Sim, é 47. Eu estava meditando neste texto agora hace um rato. Observe que Jesus Cristo disse: pero lo cual te digo, sus muchos pecados le son, porque amó, mas aquel a quien se le perdona pouco. Então, se observe, jamás tu podrás controlar su amor para Jesucristo através de uma revelação e uma compreensão das Escrituras. Há muita gente que conhece a Bíblia de capa a capa, todos os versículos bíblicos, pero aún assim não ama a Jesucristo.
¿Por qué, pastor? Porque mi amor para Jesucristo, esta abertura para que yo pueda amar a Jesucristo, no está contenida solo en conocer, en saber quién fue Cristo, lo que Él hizo en la Escritura. Mi amor para con Jesucristo está ligado literalmente en una conciencia de lo cuánto pecador yo fui y soy. Cuando en su mente no está esta convicción de que tú fuiste un pecador y eres un pecador, entonces difícilmente vas a arrepentirse de lo que tú has hecho o quizás estás haciendo. Entonces Jesucristo, ele es invitado a ir a la casa de un fariseo, ele es invitado a ir a comer y la Biblia dice que ele entra y senta en la mesa. Quando ele entra e senta na mesa, hasta chegar a este versículo, Jesucristo não foi honrado na casa deste fariseu Simão. E a Bíblia diz que uma mulher da cidade, ou seja, uma prostituta naquele tempo, quando ela sabe que Jesucristo está na casa de Simão, a Bíblia diz que aquela mulher agarrou um frasco de alabastro lleno de perfume. E a Bíblia diz que aquela mulher entrou dentro da casa do fariseu, correndo risco de morir apedrada, porque ela não poderia jamais entrar ali, que ele era um homem da lei. Ela entrou detrás de los pés de Cristo. A Bíblia diz que aquela mulher, ela chorava, e quando ela chorava, a Bíblia diz que ela lavava, enrugava os pés de Jesucristo, lavava com suas lágrimas e lo enrugava seus pés com seus cabelos. E a Bíblia diz que ela besava os pés de Cristo e lo ungía com o perfume. Então, Jesucristo, ele escuta e lê o que está na mente del fariseu, e o fariseu, quando ele vê aquela mulher fazendo aquilo, o fariseu diz em sua mente: este não é profeta, Jesucristo não é profeta, porque se ele fora profeta, saberia que classe de mulher ele está tocando. Então, ele não é profeta. E a Bíblia diz: al saber Jesus o que passava na mente daquele fariseu, Jesucristo disse assim: homem, tenho que hacerte uma pergunta. Um acreedor tinha duas pessoas que lhe devia. Um le devia 500 e outro le devia 50. E nenhum de los dois tinha com que pagar a seu acreedor. E o acreedor decidiu perdonar a deuda dele que lhe devia 50 e perdonar também a deuda dele que lhe devia 500. Então, Jesucristo, mirando ao fariseu, disse assim: quem de los dois mais vas a amar a su Senhor? E então o fariseu disse assim: isso é fácil. El que mais vas a amar al acreedor é aquele que muito mais foi perdonado. Ou seja, ele que devia 500 vai amar mais a su Senhor que ele que devia 50. E então Jesus Cristo disse ao fariseu: has juzgado corretamente. Então agora a Bíblia diz assim que Jesus Cristo, mirando a ele, a mulher está detrás de Cristo. Cristo mirando a ele disse assim: vês tu esta mulher? Fariseu: eu entrei em sua casa, não me deste água. Entrei em sua casa, não me ungiste. Entrei em sua casa, não me saludou, ou seja, não me hizo nada por mim. Não me deste água, não me ungiste, não me abraçaste, não hiciste nada por mim. Não me deste um beijo. Esta mulher, desde que cheguei, não me para de besar, lavar os pés com perfume, ungir-me. Ou seja, então, esta mulher, muito ama, porque muitos são seus pecados. E aquele que muito é perdonado, muito ama. Então, o nível de ella, de amor para comigo, agora é potencializado. ¿Por quê? Porque a demonstração de lo que ella está haciendo por mim evidencia que ella reconoce que não solamente é uma pecadora, sino que ella é digna de mi amor. Em outros textos bíblicos, Jesucristo disse assim: donde quiera que anuncie esse evangelho, hay que predicar desta mulher, porque ella muito foi perdonada, porque muito ama. E aquele que muito é perdonado, muito. Então ele diz assim: por lo qual te digo que sus muitos pecados lhe são, muitos pecados lhe são perdonados, porque amou. Mas a quem se lhe perdona pouco, pouco ama. Então, você vai tratar de estudar a Bíblia quanto você queira. Você jamais vai poder amar a Jesucristo sem que antes você reconozca quem tu eres, de onde foi que Ele te sacou e a misericórdia que Ele está tendo contigo. Hermano, el maior veneno que existe hoje dentro de nossa fé chama-se hipocrisia. Este é um veneno. Esse é um veneno, a hipocrisia. Que é ser hipócrita, pastor? Uno sabe que anda por malos caminhos de contínuo e se cree que é correto, solo porque a sangre de Cristo le lavou e le limpiou. Pero dentro de ella não há uma expressão que falha com Deus de contínuo.
Y todas las veces que usted niega a reconocer que falla con Jesucristo de continuo, Él no puede potencializar y subir su nivel de amor para con Él. Todas las veces que usted reconoce que has fallado, que se ha equivocado, todas las veces que usted reconoce que has fallado con su Señor, el Espíritu Santo de Dios viene en ti y Él ajusta una medida superior dentro de ti en su espíritu. Todas las veces que usted se niega a reconocer que fallaste con Dios, todas las veces que usted oculta eso, teniendo en su mente la conciencia que Dios sabe de todo porque Él es onisciente, todas las veces que usted se niega a confesar que realmente fallaste con su Señor, el Espíritu Santo Él no puede potencializar su amor para con Cristo. Pastor, entonces es decir que yo tengo que tener toda una vida de continuo reconociendo que yo soy un pecador. El plan original, la idea no es esta, pero usted necesita entender que mientras usted habita en este cuerpo, usted tiene un personaje natural y un personaje espiritual. Aquí no todo el mundo quiere orar todos los días. Hay días que usted no quiere orar. ¿Por qué? Porque usted también habita en una casa natural, usted es una carne, tiene emociones, a veces usted está nervioso, estresado, pero necesita reconocer que a cada ex tiempo usted necesita ajustar cuentas con Dios. ¿Y cuándo es que usted ajusta cuenta con Dios? Cuando usted reconoce un fallo tuyo. ¿Cómo así, pastor, reconocer un fallo mío? ¿Cuántas veces dejaste de dar respuesta a un llamado que Dios te dio? ¿Cuántas veces has dejado de ser de bendición? ¿Cuántas veces no obedeciste al que el Espíritu Santo de Dios te dijo? ¿Cuántas veces no has estado pronto a obedecer lo que Dios te pidió? ¿Eso qué es, pastor? Es un pecado. Entonces, cuando usted no reconoce lo que dejaste de hacer por amor a su Señor, Dios quiere hacer con que usted se enamore más de Él, pero Él no puede activar en ti el toque del Espíritu Santo, o sea, un quebrantamiento para que usted sepa lo cuánto Él te amó y lo cuánto Él te perdonó. Yo veo muchas personas se apartando de la fe. ¿Por qué se aparta de la fe? Porque cuando llega a un estatus, llega a un nivel, llega a un lugar donde Dios ya no tiene que hacer nada porque ya lo ha hecho todo, la persona entra en un lugar de ociosidad. La persona no reconoce lo cuanto Dios fue bueno para con ella. Y por cuanto no lo reconoce, va menguando la fe que ya está en ella. Observe cómo nosotros somos así. Cuando te pasa algo, una respuesta inmediata de parte de Dios, en aquel día, en aquella tarde, en aquella hora, usted se pone agradecido a Dios. Quizá el banco te liberó un préstamo, quizá compraste la casa, quizá algo pasó así que usted, wow, en un margen de 7, 8 horas, un día usted, wow, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es fiel. Pero eso a la semana se convierte ya en algo normal, ya no está más agradecido a su Dios, ya no está más enamorado de Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso serviu solo para algunas horas o para algunos días, quizá una semana. Pero por eso usted tiene que reconocer no la victoria en sí que Dios te da, sino lo cuánto fallo tú eres. Porque la victoria usted reconoce una semana, 2, 3 días como mucho. Wow, mira que Dios ha hecho en mi vida. Y eso, lo que para ti hoy es un éxtasis, dentro de 3 días se convierte en algo normal. Usted dice, wow, mira que el coche, Dios me dio un coche nuevo. Usted limpia el coche, lava el coche. Al mes el coche está sucio y usted ya no se importa con el coche. Lo que era un espanto para ti de alegría ya es algo normal. ¿Por qué? Porque solo hay una cosa que satisface al hombre. La Biblia dice que Dios dio un ministerio solo al ser humano. Uno, en toda la Biblia. ¿Cuál? Ministerio de la reconciliación. No existe otro. Pastor, evangelista, profeta, maestro, eso es para qué? Para la edificación de los santos. Pero el ministerio dado a Dios solo existe uno. El ministerio de la reconciliación. ¿Qué reconciliación? Del hombre con Dios. Usted tiene un ministerio de reconciliar con Dios todos los días. Ese fue el ministerio que Dios dio a nosotros. Antes que yo quiera reconciliar personas con Dios, yo tengo que estar reconciliado con Él. Entonces, la iglesia tiene que discernir eso. Entonces, hoy Dios va a aumentar un poco nuestro amor para con Él. ¿De qué manera? Trayendo a nosotros una conciencia que todos somos pecadores. Necesitamos reconocer eso. Y por más que usted quiera hacer y vivir una vida extremadamente santa, en un dado momento te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque Dios necesita hacerte reconocer que usted eres fallo. Mientras vive en este mundo vas a fallar con Él. ¿Cuántos están entendiendo? Un ejemplo muy claro. Observe que Cristo dijo claramente ahí, aquel que mucho es perdonado, mucho ama al Señor. Entonces, pastor, yo quiero apasionarme más por Jesús. ¿Qué yo tengo que hacer? Reconozca lo cuánto fuiste perdonado. Y reconozca el perdón de Dios sobre ti. Y este reconocimiento no puede ser así, que Él me perdonó en la cruz. No, querido, es lo que usted hizo ayer.
lo que usted hiciste el mes pasado, la respuesta que Él esperó de ti y usted no lo ha dado. A veces que fuiste infiel a Él. Cuando usted lo reconoce así, Dios entonces va a darte algo. Escuche eso. Que Él da a pocas personas. ¿Por qué, pastor? Porque pocos reconocen eso. Pocos reconocen eso. Un ejemplo muy claro en las Escrituras es un hombre llamado Pedro. Vaya conmigo en Mateus capítulo 26. Pastor, uau, pastor, eu não pensava que era assim. Eu pensava que, querido, escute isso. As Escrituras te dão uma base de exemplos para que tu lo apliques a ti em sua vida. Pero necessitas, Mateus 26, 30. Mateus 26, 30. Ponga atenção em esta história para que você veja. Pastor, então você quer dizer que a fé em Deus, a fé em Jesucristo está pautada, basada em que eu tenho que estar sempre falhando com Ele? Não, não está basada em isso. Pero a fé genuína está basada em que você sepa que você é limitado. E por mais que você se sienta em um momento de, espiritualmente hablando, uma pessoa irrepreensível ante os olhos de Deus, porque há um momento que você diz assim, uau, minha vida está santificada, não estou no pecado. Mi matrimônio está guardado, mis hijos está guardado, eu estou bem ante a sociedade, estou íntegro dentro da sociedade, não me há uma acusação em contra de mim, eu estou bem como Deus. Pero quizá em seu coração, você não eres como você pensa que eres. E é aqui onde você necessita entender que Deus ele tem que fazer nós entender esta revelação para que Ele possa seguir seduzindo-te. Para que Ele possa seguir seduzindo-te. Ou seja, aquela mulher, observe isso, aquela mulher, quando ela hace aquilo que o fariseu não lo hizo, Cristo disse assim, a ver esta mulher, muitos são seus pecados, por isso eu sei que ela me ama muito, porque ela reconhece perdão de pecado. Sin embargo, o fariseu estava na mesma condição que ela, ele tinha uma lepra, ele tinha tantas coisas, pero ele não era coragem de ser agradecido a Jesucristo. Então, querido, todas as vezes que você cometa um fallo, você tem que discernir se você se sente arrependido e isso te leva aos pés de Cristo ou não. Quando você sente que você está menguando na fé e enfriando na fé, e você quer alejar-se e não aproximar-se de Cristo, significa que o orgulho te está dominando e te põe na mesma categoria do fariseu Simão. Então, a pessoa ela comete um fallo e ela começa logo a convertir-se você vai esfriando espiritualmente falando, já não quer saber das coisas de Deus, não quer saber mais das coisas da igreja, já se põe frustrada. ¿Por quê? Porque ela não reconhece que por mais buena que ela seja, um momento ela vai falhar com Deus. Pero que este fallo não seja algo donde você lo hace de contínuo, sabendo que é assim que Deus trabalha, não. Que quando você comete uma equivocação, clame a Deus por ajuda e por intervenção, porque Ele vai a ler seu coração. Irmão, Jesucristo lê nosso coração, sim ou não? E observe, sabe qual é a oração que temos que fazer todos os dias? Esta, Senhor, que eu pueda ver, Senhor, onde eu estou equivocando. Sabe, querido, sabe qual é nossa oração? Vou ler um texto aqui, só para antecipar algo. Quantos aqui sabem que todos aqui temos, a Bíblia diz que você tem um ángel que te guarde, que você sabe disso? Ok, você acepta que você tem um ángel que te guarde, que te cuida? A Bíblia diz que o ángel de Jeová acampa ao redor de los que le ama e los que le teme. Então, vamos responder por fé que temos cada um aqui um ángel, sim ou não? Ok, de igual maneira, Deus deixa na Bíblia que há uma señal que te assegura que Deus te vai guardar. De igual maneira, você tem que estar atento a las señales que te condenam. Pastor, como assim? Todo homem de Deus e toda mulher de Deus tem que discernir as señales que ele está condenando. Como assim, pastor? Pida ao Espírito Santo revelação de las señales que te condena quando você está falhando com Deus. Pastor, eu não entendo. Sencillo, em coisas de la noche a la mañana vai deixar de funcionar. Que pode ser, pastor, las manos de Satanás? Não, é uma señal de Deus que você está falhando com Ele. De repente as coisas fluíam em um ritmo e de repente deixa de fluir. Que pode ser, pastor? Quizá pode ser uma señal de Deus dizendo-te, oye, cuidado que te has equivocado. Jesucristo habla de Pedro, assim, Pedro, antes que el gallo cante, me vas a negar 3? E quando Pedro nega a Jesucristo 3 vezes, que hace que el gallo hace quê? Que é isso? Um perro?
Então, escute, diga assim, Senhor Jesus, hame oír claramente el gallo cantar quando eu me equivoque contigo. Outra vez, Senhor Jesus, hágame oír claramente el gallo cantar quando eu falle contigo. Hermano, esté perceptível, hermano, seja inteligente em isso. Discierna quando você está falhando com Deus. Eu sou rápido em discernir quando eu estou falhando com Deus. Não lo vou dizer a vosotros, mas eu sei. Discierna quando você sepa que Deus te está resistindo. ¿Qué es eso? Es el gallo cantando. Outra vez, Senhor, hágame oír el gallo cantar quando eu esteja falhando contigo. Observe, 30. Quando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Sigue. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandaliceis de mí porque escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Heriré al pastor y las ovejas serán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, nosotros somos Pedro, amén. Difícil, hermano. Respondiendo Pedro, le dijo, aunque, ahora quiero que la iglesia ponga atención en eso, voy a tratar de ser rápido. Imagina ahora los 11 discípulos de Cristo aquí, los 11 discípulos, los 11 apóstolos, Pedro aqui e Jesus aqui. Agora Pedro dizendo assim, Senhor, aunque todos eles, observe, respondendo Pedro dijo, aunque todos se escandalizem, a palavra escandalizar significa deixar ou ofender. Aunque todos te dejen, aunque todos se ofenda por quanto tu tienes que ir, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me... Pedro está dizendo, Senhor, conta comigo, eu jamás te vou a... Pedro não está mal, ele está na fé, ele ama a seu Senhor, ele ama a Jesucristo. Nós amamos a Jesucristo. Pero necessitas entender quando Deus quer potencializar seu nível de amor para com ele. E a veces Deus te vai levar em lugares de falha. Pastor, eu nunca escutei um pastor dizer que Deus vai conduzir uma pessoa em lugar de falha para potencializar o amor de ela para com ele. Nunca escutei isso, pastor. Pois créame, isso também existe. Deus vai reconhecer o quanto você eres falho, para que você reconheça o quanto Ele é fiel. E a ideia é que através desse reconhecimento Ele potencialize seu amor para com Ele e te ponga em nível que antes Ele não te podia meter. Então, nunca me escandalizarei. Siga, por favor. Dice, Jesus le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo me negará tres veces. Pedro, antes que haya una señal clara, me vas a negar 3 veces. Y cuando llegue esta señal, tú vas a saber que tu amor para conmigo no está en el nivel que yo quiero para poder seguir contigo. Pide al Señor, Señor, muéstrame que nivel está mi fe. Muéstrame, Señor, que nivel está mi fe, para que eu pueda colaborar com su Santo Espírito, para que mi fé seja potencializada e eu seja lançado a um lugar de honra. Jesucristo iba a dar as chaves del reino a Pedro, e ele não podia dar as chaves del reino a Pedro. Ele começou a igreja com Pedro, ele não podia dar as chaves al reino a Pedro, hasta que Pedro reconociera que ele não era tão espiritual como ele pensava. Ele pensava, aunque todos te dejen, eu jamais te dejarei. Então, Deus tem que reconhecer que tu eres falho, para que sua fé não esteja fundamentada em sua própria integridade. Deus tem que processar para que sua fé não esteja fundamentada só no que você faz, senão que em lo que Ele é. Porque você pode ser uma pessoa que compra e paga. Você é rico, compra e paga. Aí sabe o que Deus faz em um momento? Deus te põe em uma escassez. Eu sei que isso é difícil aceitar, mas é o evangelho do rei. Aí Deus às vezes te permite uma escassez para que você tome emprestado de alguém. ¿Por quê?
Porque usted es demasiado nariz de pie y pedir emprestado para alguien para ti es una humillación. Y Dios tiene que tratar este ego y este orgullo en ti. Y Él va a cerrar el grifo de un lado para usted pedir a alguien emprestado. Pastor, Dios no permite eso. ¿Permite? Yo no creo que Dios permite, porque la Biblia dice así: bienaventurado es lo que da, que Él pide emprestado. Pero la Biblia no dice que el que pide emprestado es maldecido. Solo dice que bienaventurado es aquel que da más que aquel que pide emprestado. Pero la Biblia no dice que es maldecido el que pide emprestado. Si fuera así, Él no iba a decir a la mujer que pidiera vasijas emprestadas para multiplicar la harina y el aceite para Dios establecer su renta económica. Hay gente que dice assim: yo no tomo nada emprestado. Aí Deus diz assim: tu orgulho é tão demasiado que nem a mim você não pide nada. E eu deixei uma ordem: pedi, se os dará. Vê como Deus trabalha? É assim que Jesus trabalha. Então Jesus le dijo: de cierto te digo esta noche, aun de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sigue. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. E todos os discípulos dijeron. Agora observe, eu não quero entrar em muitos textos para ganhar tempo. Pedro está dizendo: aunque todos te dejen, eu jamais te negarei. Aunque seja necessário, jamás te negarei. Aunque seja necessário morir, Jesus, jamás te negarei. Irmão, sabe o que passa se você seguir lendo aqui mesmo? A Bíblia diz que quando Jesucristo vai ser preso, Judas da entrega, a Bíblia diz assim, ó, que os discípulos viendo Jesucristo sendo preso, diz assim, ó, todos correram e huyeron. Claro que ele não quis morrer, porque ele preferiu correr. Então Deus tem que provar que sua fé, ela não é muitas vezes como você pensa que é. Aí, eu vou repetir, mano, memoriza essa frase que eu vou dizer agora. Há certos niveles de honra que Jesucristo solo te va a meter en ella cuando Él te haga entender y reconocer que tú eres fallo con Él. Há certos niveles de honra que Jesucristo solo te va a meter en ella cuando primero Él te traiga la revelación que tú eres fallo con Él, aun cuando usted confiese ser perfecto. Porque enquanto Ele não te baja al nível que você sepa que não é por lo que você eres, sino por lo que Ele é, Ele não te pode honrar al nível que você todavia não conhece. E há muitas bendições retenidas a muitos aqui, ¿por quê? Porque você se crê uma pessoa perfeita. E por quanto você se crê perfeito, seu amor sempre se mantém em um estándar nível mínimo. Nunca sube seu amor para com Ele. Porque você falha. E dentro do falho que você falha, você aún se crê íntegro. E sua integridade cubre os falhos que tu tienes. E Ele necessita destruir sua integridade para poder potencializar sua fé e seu amor para com Ele. Então Pedro, ele jura e promete. Pedro, ele jura e confessa uma integridade santa. Aunque todos te dejarem, jamás te dejarei. Se é necessário morir por ti, eu vou morir por ti. Pero ¿sabe o que pasa? Observe aí, por favor. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas 22, 54. Observe que linda esta história. Que ele dijo, ponga atenção, querido, por favor, não perca, aprenda isso. Porque escute, há níveis, eu sinto el del Espírito, há níveis retenidos que Cristo não te pode dar. Porque tu tens la cerviz muito dura, um coração muito duro. E há certas bendições e llaves que não podem vir a sua mão hasta que Deus te quiebre o orgulho. Não sei aqui quanto escutaram pessoas dizer assim: ah, pastor, eu não sei o que passa, eu diezmo fielmente, cultuo fielmente, jamás falta um culto de Santa Cena e as portas não se abrem. Por isso. Porque tu eres um Pedro que disse: todo el mundo está negando Cristo, eu não, eu sou fiel. Todo mundo se aparta e eu estou disposto a morir por ele. Pero realmente é só uma capa que tu tienes. É só uma máscara que tu tienes. De uma falsa integridade. E hasta que Cristo não destruya esta máscara. E te hace ver como que tu eres um pecador. E que você necessita de perdão de Ele. Toda vez que você reconhece que você é um pecador.
Pastor, isso é difícil escutar. Nunca escutei um pastor. Cada vez que você escuta que você é um pecador, cada vez que você confessa que era um pecador a seu Senhor, Ele te promove. Jesucristo, Pedro lança las redes, agarrou os peces. Quando ele agarra os peces, a Bíblia diz assim, em Lucas 5, Senhor, aparta de mim porque sou um homem. Cristo lo promove. A partir de hoje te hago pescador de homens, não solamente de peces. Então, se você quer ser promovido, não reconozca sua integridade, reconozca lo quão falho tu eres. Isso é uma chave maestra. Então, Lucas capítulo 22, versículo 54, quero que a igreja ponga atenção nisso. Observe aqui. Quando Jesucristo vai ser preso agora, ele vai ser preso, observe o que passa. E Pedro já havia prometido que jamais lhe negaria. Pedro já havia prometido que jamais lhe ia negar, que estava disposto hasta morrer por Cristo. Ele hizo um voto, uma promessa com Cristo. Agora, Cristo é preso, observe o que passa. E prendendo-le, le levaram e le conduziram à casa do sumo sacerdote. Agora observe, e Pedro le seguia de lejos. Pedro le seguia de? Por que ele seguia de lejos? Porque ele aún queria guardar a integridade dele. Ele seguia de lejos porque nadie le seguia. Ele seguia o Senhor de lejos porque ele queria dizer assim, ó, Senhor, aunque eu me escondi quando te prenderam, pero eu te segui vendo de lejos. Eu te segui aí, Senhor. Por quê? Porque a pessoa que ela está firmada em sua fé e sua integridade, ela sempre vai buscar base própria para justificar um pecado. E disse assim, e respondendo lhe levaram e lhe conduziram à casa do sacerdote, e Pedro lhe seguia de? Ponga atenção, seguinte versículo, hija. E havendo ellos encendido, memorize isso, encendido fuego, se sentaram alrededor, e Pedro se sentou também entre eles. Pedro se sentou alrededor del fuego. Ponga atenção, querido, estou terminando. Pedro se sentou alrededor de ellos. Sigue, por favor. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Sigue. Pedro, ele lo negó, diciendo, mujer, no. Primeira vez, Cristo disse, antes que o gallo canta, quantas vezes me vai negar? Foi a primeira, sigue. Foi a primeira. Um pouco depois, vendo-lhe outro, dijo, tu também eres de ellos. E Pedro dijo, hombre, no lo soy. Aí foi a dos. Sigue. Como uma hora depois, outro afirmava, dizendo, verdadeiramente também esse estava com ele, porque é Galileu. Sigue. E Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Enseguida, já foi as 3. Enseguida, mientras ele todavia, el gallo, diga assim comigo, Senhor Jesus, em la consumação de mis fallas e mi pecado contigo, em la consumação, haga el gallo cantar, Senhor. Mientras ele todavia, eu imagino Jesucristo no mundo espiritual, mano, eu tenho mente para isso. Jesucristo assim no mundo espiritual, ele está terminando de negar 3 vezes, está terminando de negar as 3 vezes. Eu imagino Jesucristo aqui por ele Espírito, gallo, prenda a sirena aí, canta aí, para que ele reconozca que o que eu tenho com ele não está basado em la convicção solamente que ele tem em mim, sino que ele tem que reconhecer que ele é falho, para que nos próximos níveis ele esteja 100% dependendo de mim. E o gallo sigue. Entonces, ai, essa parte, hermano. Entonces volto el Senhor, ou seja, Pedro está en el fuego. Hay un fuego, la gente lo habla con él. Pedro nega a Jesucristo 3 vezes. Então, imagine Pedro aqui a um lado e Jesucristo aqui sendo juzgado para ser crucificado. Quando Pedro nega a Jesucristo na 3ª vez, o gallo canta. Quando o gallo canta, observe. Jesucristo aqui mirando, imagina sendo juzgado, e Pedro atrás dele. Imagina isso, Fernando. Eu sei que sua mente é fértil. Aleluia.
Jesucristo aqui sendo juzgado e Pedro atrás. Quando o gallo canta, a Bíblia diz assim, ó, e volto el Senhor mirou a... Diga assim, Senhor Jesus, date la volta e mira-me a mim quando o gallo cante. ¿Cuántos estão agarrando no Espírito? Então, volta o Senhor mirou Pedro. Pedro se acordou de lá que le havia dicho, antes que el gallo cante, me negarás. Me negarás. E Pedro saliendo fora, chorou. Irmão, eu quero enfatizar isso de la mirada. Quando é que Jesucristo mais habla contigo? Discirna quando é que Jesucristo habla mais contigo. Pastor, não sei. Então sua fé é uma fé religiosa. Se tu não sabes quando Jesucristo está falando contigo, Jesucristo não falou com palavras. Jesucristo falou com, não sei se diz gesto. Jesucristo falou com um gesto. Só em mirar, Pedro já caiu na ficha. Pida a Jesucristo que Ele te defina quais são os gestos que te traga a revelação que tu estás falhando com Ele. Todas as vezes que eu predico, porque eu já passado isso, e passo, e quizás vou passar, todas as vezes que eu predico, lo que eu quero predicar para levantar a fé de los hermanos, só lo que eu quero predicar e não é lo que Deus quer em aquele momento, eu conozco os gestos de Deus, dizendo, tu queres dançar com o ritmo da música que tu pões, e tu eres mi servo, eu pongo a música e tu dança o ritmo que eu pongo. Tu tens que reconhecer os gestos de Deus. Tienes que pedir señal quando a mirada de Cristo te está alcançando. Pastor, eu não entendo isso. Como é isso? Sim, você vai entender. Quando você esteja praticando uma injustiça, señales se te apresentará. O que significa essa señal? Os olhos de Cristo te alcançando. Discerna isso é importante. Isso é necessário para uma vida eficaz, espiritualmente falando. Tienes que discernir quando Cristo te está exortando. Tienes que discernir quando Ele te está chamando a atenção. Tienes que discernir quando Ele está dando a volta, mirando. Como discernir? O Espírito Santo, Ele não te vai deixar em confusão. Ele te vai trazer señales de quando tu está falhando com Ele. A Pedro era uma mirada. Cristo lo mirou. A ti que está uma desobediência. Ponga aí, creio que Salmo 32, verso 7, hija. Não sei se é 7. Sim, Espírito Santo. Quanto aqui Deus está falando? Salmo 32. Estou terminando, querido. Salmo 32. Graças, Espírito Santo. Verso 8. Te haré entender. Te haré. Queridos, pida a Deus, Senhor, dá-me las señales para que eu possa entender coisas que eu estou falhando. Te haré entender e te ensinarei Ele em que deves sobre ti fijarei mis ojos e te ensinarei o caminho que deve andar. Pastor, como é assim? Eu vou ver os olhos de Cristo? Não. Señales se te presentarão no caminho e você vai saber se deve ir à direita ou à esquerda. É um direito de todo cristiano ser guiado por el Senhor. Como assim? Através de señales que Ele te vai dar. Todo isso são linhas proféticas poderosas. Diga assim, Senhor, não me deixes sem señal. Confirma esta palavra em mim. Guía-me com tus ojos. E esse guiar com os olhos, não está falando com os olhos literalmente, está falando com uma maneira, onde literalmente os olhos de Deus alcançam seus olhos, como de Cristo alcançou a Pedro, e trajo a Pedro a consciência que ele falhou com Cristo. João 21 e termino. Quantos aqui estão sendo bendecidos? João 21. Sinto a Deus aqui.
versículo 1. La Biblia dice que cuando Pedro negó a Cristo, pongan atención, queridos. Cuando Pedro negó a Cristo, la Biblia dice que él, mirando a Jesucristo, se acordó de lo que Cristo le había dicho. La Biblia dice que él salió llorando amargamente. Esa es una continuidad de lo que pasó aquel día. Sigue. Después de eso, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Ponga atención. Sigue. Jesucristo se manifestó de esta manera. Sigue. Estavam juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otro de sus... O sea, estava Pedro que havia negado, ponga atenção, querido, por favor. Estava Pedro que havia negado a Jesucristo e os discípulos de Cristo também. Ok, observe, estavam todos eles juntos. Simão Pedro les dijo, voy a... E eles lhe dijeron, vamos nosotros também contigo. Foram e entraram em uma barca e aquela noite não pescaram nada. Siga. Quando já iba amanecendo, se apresentou Jesus em la playa, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Y les dijo, echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y no lo podía sacar por la gran cantidad de peces. Sigue. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ceñió la ropa, porque le había despojado de ella, y se echó al mar. Sigue. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de los peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Sigue. Al descender a tierra, observa, ponga atenção aqui, querido. Vieram brasas, um pez em cima e pão. Hermano, você nunca deve negar a Santa Cena. Essa é uma expressão da Santa Cena. O pão preparado na Bíblia representa a expressão da Santa Cena. Toda vez que você vê Cristo servindo pão na Bíblia, é uma expressão da Santa Cena. Não é por lo que você hace, é por lo que Ele hizo. O que significa a mesa do Senhor, pastor? Não é por lo que eu sou, é por lo que Ele é. Não é por lo que eu hago, é por lo que Ele hizo. Jesucristo, quando Pedro chega, há fogo, há brasa, há fogo. Porque onde foi que Ele negou Cristo? Delante de um fogo. Aí Jesucristo prepara um fogo. Há peces. Porque pece, que sabe do que habla pece? Pece habla que Jesucristo estava dizendo assim, todo lo que tu has vivido hasta hoy, Pedro, foi por mi gracia sobre ti, não porque tu eres bueno. La primeira vez que eu llegué en la barca em Lucas 5, foi por mi gracia sobre ti, não foi porque tu eres bueno, porque tu como bueno pescou a noite inteira e não passou nada. Outra vez, a noite inteira não pesca nada, para que sepas que o pez que eu tenho aqui não saiu da barca, este peixe eu já tinha preparado para ti. O pez que estava na orilla do mar não saiu do mar, não saiu da barca. Quando Pedro chega, o peixe já estava. Cristo está dizendo assim, para que tu sepas, Pedro, quando eu te llamo, não eres tu que me das, sou eu que te dou. E há muita gente que pensa que é ela que dá para o reino de Deus, te equivoca. Aí Deus vai ter que tratarte para ajustar sua fé, para honrarte com níveis maiores de glória. Hasta que Ele não destrua a convicção que eres tu que dá para Ele, Ele não pode seguir contigo. Ele tem que destruir a convicção que eres tu que dá. Eres Ele que te dá primeiro. E se Ele toma algo tuyo é porque Ele quer bendecirte. Pedro, préstame a barca para anunciar o evangelho. Entra em minha barca, Senhor. Pero Jesucristo andava sobre a água, Ele não necessitava de barca. Então, por que Ele tomou a barca de Pedro? Porque era a oportunidade de poder seguir bendizendo a Pedro. E toda vez que você diz assim, ó, Deus necessita de mim, o reino necessita de mim, Deus te diz assim, tu eres demasiado orgulhoso, prepotente, soberbo, orgulhoso. Se eu te pido algo antes que eu te dê algo, é porque amanhã eu quero hacerte andar sobre as águas quando eu também andei. Jesucristo não hizo Pedro andar sobre as águas? Alguém mais andou sobre as águas? Por que foi que Jesucristo hizo Pedro andar sobre as águas? Porque Pedro conduziu a Cristo ao nível que Pedro podia levar.
Hermano, lleve a Jesucristo al nivel que usted puede llevar. Porque cuando usted eres de bendición para Él, Él te va a llevar a un nivel que solo Él te puede llevar. O sea, Jesucristo necesita de uma barca, toma mi barca y anda con mi barca. Ok, houve momento que Pedro queria andar sobre as águas. Ah, Pedro, Senhor, que eu ande sobre as águas. Que significa isso, pastor? Quando usted eres de bendição para Jesucristo. E às vezes você vai dizer assim, Ele me está pedindo primeiro. A Bíblia diz que Ele é o primeiro que dá, porque Ele me está pedindo primeiro. Porque no nível que Ele te vai a poner a andar depois, outro não lo pode andar. E às vezes Ele vai provar sua fidelidade a Ele. Nenhum outro discípulo andou sobre as águas, só o Pedro. Porque nenhum outro discípulo emprestou a barca para Jesus. Foi Pedro que emprestou. Descenderam em terra, viram brasa posta e peixe em cima de... E pan, sigue. Jesús le dijo, trae los peces, o sea, trae los peces, pero el pez que estaba ahí, Cristo ya tenía preparado. Que acabáis de pescar, sigue. Simón Pedro, subió Simón Pedro y sacó la red de tierra, llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió, sigue. Les dijo Jesús, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era él. Ahora imagina aqui, estou terminando, mas eu pongo assim, a sua mente é uma mente fértil, inteligente. Imagina agora os discípulos chegando com a barca e macro discipulado, e Jesus Cristo no meio. Todos os discípulos aí, e Pedro também. Agora observe, dijo Jesús, venid comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarles, ¿quién eres? Sabendo que era. Sigue. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio. Asimismo dele. Sigue. Esta era a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos depois de haver ressuscitado de los muertos. Sigue. Quando vieron, Jesus dijo a Simão Pedro. Aqui, irmão, ponga atenção nisso, que eu creio que esse momento aqui para todos nós outros. Senhor, diga assim, Senhor, que a partir de agora, este sea o momento que eu ajuste contas contigo, Senhor. Agora Jesucristo vai ajustar contas com Pedro. Simão, hijo de Jonás, me amas mais que? Me ama mais que? Agora observe aqui. Pedro, tu me amas mais que? Que Jesucristo está dizendo a Pedro? En el espírito e no coração de Pedro. Pedro, é assim que ele estava dizendo no coração e na mente de Pedro. Allá atrás, tu me dijiste que aunque estos me negassem, tu jamás, aunque ellos me negassem, tu darias a vida. O que Jesus está fazendo com Pedro? Traindo consciência que por mais bom que ele queira ser, em dado momento ele vai falhar. Por mais bom que tu eres, um momento você vai falhar. Pastor, o que eu tenho que fazer agora? Todas as vezes que você veja que está perdendo o amor, volva donde caíste, deixaste seu primeiro amor. Como assim, pastor? Não entendo. Apocalipse capítulo 2, a la igreja de Éfeso. Sei que tens boas obras, haces coisas boas, tu eres tal, haces um montão de coisas, pero tenho algo contra ti, que perdiste su primeiro amor. Vuelve donde dejaste cair, antes que su corona te sea. Então, Pedro, observe aqui, Pedro, tu me amas? O que Jesus Cristo está fazendo agora em Pedro? Traindo uma consciência, que Pedro ele tem que reconhecer que ele falhou com Cristo, ele negou a Cristo, e a partir de aquele momento, quando Jesus Cristo trai a sua memória que ele é um pecador, a partir daquele momento, nunca mais Pedro peca por esta causa, nunca mais ele negou a Cristo, por nada. Ele negou a Cristo para uma mulher, a Bíblia diz, uma trabalhadora. Não conosco este homem. Quando termina este cenário, a Bíblia diz que Pedro se para diante das autoridades de Jerusalém, Israel. E Pedro disse assim, vosotros han crucificado a mi Senhor. Aquele que tinha medo e lo negava a um trabalhador normal e corrente, agora ele para ante as autoridades e começa a dar palo nas autoridades. Aquele que negava, agora não está negando, agora ele está afrontando os que mataram Cristo. O que cambiou, pastor? É que o amor de Pedro subiu. Porque Cristo lo trajo uma consciência de lo quanto ele é pecador.
E Cristo traga uma consciência de quanto Jesucristo le ama a Ele também. E quando você é consciente de lo quanto falhaste com Cristo, seu amor para com Ele é potencializado. E lo que você falhava antes já não passa a falhar nunca mais. Porque reconhece o amor de Ele para contigo. Simão, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele dijo, apacenta mis cordeiros. Sigue. Volveu a decirle la segunda vez. ¿Cuántas veces ele negou a Cristo? Cristo va a preguntar 3 veces, ele ama. La segunda vez, diciendo la segunda vez, Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele dijo, pastoreia mis ovejas. Sigue. E le dijo la tercera vez, Simão, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeceu que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Le respondeu, Senhor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesus le dijo, apacenta mis. Aí a partir de aí, sabe o que Jesucristo vai dizer? Jesucristo vai dizer assim, ó, quando tu eras mais grande, quando tu eras niño, jovem, quando tu eras jovem, Pedro, tu hacías lo que te dava la gana. A partir de este dia ahora, outro vai venir ceñirte los lombos e vai llevarte donde tu não queres ir. O que Cristo está dizendo? Antes tu eres gobernado por suas emoções, hoje tu vas ser gobernado por mi espírito que vai venir, vestir-te e conduzir donde tu não queres ir. Aleluia. Agora, igreja, quem é o cristiano, la cristiana, o homem e a mulher capaz de fazer aquilo que ele não quer fazer? É aquele que é empoderado por el Espírito Santo. E quando era que você era empoderado por el Espírito Santo? Quando você era convencido de seus pecados. E seu convencimento por el Espírito Santo te lança para mais cerca de Cristo. Se esta manhã você vê que você tem dificuldade de amar a seu Senhor, isso evidencia, significa que tu todavia não reconheciste o quanto has falhado com o Senhor, o quanto Ele has permanecido fiel contigo. Há muitos imigrantes aqui. Ponga aí Isaías 43, verso 1. Creio que isso... Agora sim, disse Jeová Criador. Ó, quem foi que Deus criou? Jacob. O que significa Jacob? Enganador, mentiroso, um par de coisas. Suplantador. E formador tuyo, ó. Eu te criei Jacob, pero eu te formei Israel. Não temas, porque eu te... Pastor, o que é ser redimido? É assim, tu estava abaixo e Deus te põe em cima. Tu estava sucio e Ele te limpia. Isso é ser redimido. Agora ponga atenção a esta parte. Te puse mío. O que significa isso, pastor? Se eu já tenho um nome, meu papai já pôs um nome em mim. Quando a Bíblia diz assim, ó, te puso. Quantos aqui em sua nação de país de origem, onde a Polícia Federal nunca, nem sequer a documentação personal tinha, nem certidão de nascimento tinha, pero aí Deus lhe concede a graça, vai sacar o passaporte na Polícia Federal. Quero sacar meu passaporte. Quanto? Toma. E mire o passaporte. Uau! Eu vou para a Europa, para a Espanha. Aí disse o amigo, hey amigo, eu vou para a Europa. Que? Eu vou viver em Europa. E agarra o passaporte. Em Brasília, em país de origem, não tinha nome, não tinha nada. O nome estava sucio. Aí Deus lo põe dentro de um avião e traz a nação e lhe dá um nome. Le dá matrimônio, le dá hijos, le dá família, le dá um pastor bendecido. Hay que llamarlo que es broma, hermano. Entonces te ponen um avião e você entra. E quando você está entrando na fila de imigração, você já pesquisou todo por internet como é que fazer. Assim, e você orando. Você nunca orou tanto. O momento que os cristianos mais oram é quando está passando na estrangeria. Aí não ora com fé. Entrou, Deus lhe dá nacionalidade, Deus lhe dá papel, Deus lhe dá família, Deus lhe dá tudo. Amo meu país de origem, amo a Brasil, amo. A Bíblia diz que aquele que nega a seus patrícios é pior que um impío e has negado a fé.
Amo mi país. Pero note como Deus é tão bueno em minha vida e em la suya. Você anda em um país, você pode andar em qualquer calle aqui, ó. Dificilmente você vai ver uma basura no suelo. Você entra no mercado e compra o que te dê a gana. Não estou menospreciando nossa nação, amém, querido? Que é isso? Deus te deu um. Quando você regressa a seu país, você vê que você já não encarra mais em sua nação. Ou só eu passei por isso? Você agarra um avião, vai de vacações, a los 15 dias já quer agarrar o avião de volta de regresso. O tempo de êxtase é só o tempo de abraçar e besar os familiares e os parentes. Depois já queres já. Que é isso? Deus te deu um nome, Deus te deu algo, Ele te cambiou a identidade. Era Jacob, agora é Israel de Deus. O problema é que quando te toca ser de Deus agora, diz, mío eres. Quando te toca ser de Deus, em la nueva vida que Deus te deu, você não se nega a ser de Ele. Tem que rever seus conceitos. Tem que rever como anda sua fé. Tem que deixar de ser orgulhoso. Tem que servir mais a seu Deus. Tem que honrar mais a Ele. Tem que obedecer. Tem que reconhecer quantas vezes le has negado, quantas vezes le has fallado. E Deus não tem problema que você lo reconozca, senão que você diga assim, Senhor, aqui, eu estou, realmente falhei contigo, pensava que eu era tal, pero eu falhei contigo. E sabe o que passa? Quando você lo reconoce, Pedro, tu me amas? Te amo. O que significa este te amo? Que muito perdonado, muito? Cada vez que ele diz te amo, Cristo está dizendo, eu te perdono. E Pedro também está pedindo perdão no campo do Espírito. Porque aquele que muito pide perdão, muito. Pedro, tu me amas? Te amo. Senhor, te amo. Senhor, estou triste porque tu sabes que eu te amo. Pedro, tu eres consciente de perdão de pecado. Então, se a partir de hoje apacenta mis ovejas, começa a igreja, destrui o inferno, te darei a llave del reino. Se tu ligares na terra, será ligada no cielo. Porque, Pedro, tu tienes consciência que a partir de agora não é por la força de su braço, não é por sua integridade, é por mi graça que está em ti. Então, póngase de pé, dá um aplauso a Jesus. Oh, Espírito Santo. Eu quero orar e profetizar aqui, querido. Eu quero orar, hermano, que tu não irás se perder, senão que tu irás se aproximar ao Senhor. Esta manhã, Jesucristo te trajo aqui para decirte isso. Eu te quero guiar com mis olhos. Com os errores e as equivocações, eu quero hacerte melhor. Com os errores e as equivocações, eu te quero hacer melhor. Eu quero trazer para fora o velho homem, para que o velho homem seja destruído por ti e não por mim. Pedro, tu me amas mais que esto, porque tu dijiste, Pedro, que jamás me negaria e que moria por mim. Eu profetizo no nome de Jesucristo, que o Senhor te dará graça para que você mesmo destrua o velho homem que habita em ti. A Bíblia diz, o velho homem que está viciado em enganos e mentiras. Eu profetizo no nome de Jesucristo, por la autoridade que Ele me dá como ministro de sua palavra, que o Senhor te vai a conduzir para lugares de encontro com sua mirada. E que eu declaro que haverá uma expressão no mundo espiritual, donde tu vas a saber que os olhos de Ele te estão alcançando, e um mensaje alcançará su mente e su coração. E o mensaje é este: eu te dije que jamás é por lo que usted eres, jamás é por lo que usted habla, jamás é por lo que usted pensa que pode ser, sino que é por mi espírito que habita em ti, que te convence del pecado todos os dias, que te convence del juízo e de la justicia minha. Eu profetizo sobre ti no nome de Jesucristo. Todas as vezes que você veja que as coisas não estão funcionando, todas as vezes que as coisas não estão fluyendo, eu profetizo no nome de Jesucristo. É porque falta uma conexão de coração com o Senhor. Necessitas reconhecer o quanto Ele é fiel, que Ele te puso en el chamado, Ele te puso en el ministério.
E quizá vas a fallar, e cada fallo não tem que ver com um caráter deformado, sino que cada fallo é para Ele conduzir-te a uma orilla, a um lugar onde Ele vai atrair-te detalhes onde falhaste e do quanto Ele também foi fiel para ti. E esta fidelidade, este anúncio de lealdade, este anúncio de fidelidade te levará a aceptar uma vestimenta, uma estrutura onde o Espírito Santo agora te levará a fazer o que você não quer fazer, porque agora você não é governado por suas opiniões, porque por suas opiniões você pode falhar, por suas opiniões você pode equivocar, por suas opiniões você pode negar ao Senhor no momento clave de sua vida. Pero eu declaro no nome de Jesucristo uma abertura onde você reconhece que eres pecador, porque el que muito é perdonado, muito ama, e el que muito ama, el Senhor entrega as chaves del reino, el Senhor entrega cordeiro, el Senhor entrega oveja, el Senhor entrega chamado, el Senhor entrega ministério, el Senhor entrega palavra, el Senhor entrega direção, el Senhor entrega pão, el Senhor entrega pez, el Senhor entrega señales, el Senhor entrega marca. Este homem, esta mulher será marcado por cancelações de falta. Eu declaro que para cada falta tuya, uma vez que reconozca o processo de Deus, Deus cancelará cada acto tuyo de negarle a Ele. Ele cancelará com que? Com apacenta, cuida, toma, te dou. E eu declaro no nome de Jesucristo, pecados sendo perdonados por la sangre de Jesús. E eu declaro no nome de Jesucristo, as mesmas sentencias sendo liberadas sobre ti. Eu declaro que em um momento quizás has negado a su Senhor, pero habrá um momento onde tu vas a dizer assim: eu não quero morir como Ele morreu, porque não sou digno de morir como Ele morreu, de la mesma maneira que Ele morreu. Eu declaro no nome de Jesus sobre esta casa, homens e mulheres com consciência de um amor para Jesus, homens e mulheres entregados e rendidos, homens e mulheres perdidamente apaixonados por su Senhor, homens e mulheres que sabem muito bem de onde foi que Cristo les sacou, que sabem muito bem a vida que Deus le deu, a nova identidade, um novo nome. Eu profetizo no nome de Jesus a consciência de los Jacob que foram transformados em Israel de Deus em Madrid. Eu profetizo no nome de Jesus esta consciência. Eu profetizo no nome de Jesus esta consciência de que Ele te hizo grande, de que Ele te bendijo, de que Ele jamás falló contigo. Eu profetizo en el nombre de Jesucristo eso, que Ele vai a poder decir: mío eres tú, y tú vas a decir: sí, es cierto, Señor, yo soy tuyo, sí, Señor, yo pequé, yo fallé, pero tú sabes que yo te amo, 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 sabes que yo te amo, tú sabes de todas las cosas, Senhor. Sabes que eu me movi por um dado momento em minha vida, em meu ministério. Eu me movi por um dado momento em minha vida, em minha casa, em minha família. Em meu ministério eu me movi por mim mesmo. Eu me movi por minhas crenças personais e humanistas. Tu sabes de todas as coisas e sabes que me equivoquei, sabes que falhei, sabes que te neguei, sabes que eu me escondi. Pero tu também sabes, Senhor, que apesar de todo esto, tu sabes que em mim há fogo, há uma paixão. Sabes que te amo. Tu sabes que te amo. Tu sabes de todas las cosas. Tu sabes de todas las cosas. Tu sabes que yo te amo. Oh, te amo más que a mi vida. Tú sabes que te yo te amo. amo más que a mi vida. Sabes que yo te amo. Te amo más que a mi vida. Tú sabes que yo te amo. Tú sabes. Diz, Senhor, hoje aumenta su medida em mim. Senhor, hoje aumenta su medida em mim. Senhor, aumenta sua medida em mim. Aumenta hoje, Senhor Jesus, sua medida em mim. Aumenta, Senhor, sua medida em mim. Aumenta sua medida em mim. Aumenta, Jesus, sua medida em mim. Jesucristo, mira agora a los Pedros aqui, Senhor. Senhor, date la volta agora e mira los Pedros aqui a los ojos. Senhor, mira los Pedros que volveram las viejas práticas, volveram las viejas maneiras de vivir.
Pedro, por quanto se frustrou, ele foi outra vez a pescar. Por quanto ele se frustrou por sua própria equivocação, ele volveu outra vez ao mar. Jesus, libera um comando agora sobre esta casa, sobre seus filhos, sobre todos os que nos escutam aqui, Senhor, por internet também. Jesus, libera um comando dizendo: lance a rede à direita. Senhor, chamo a existência por el poder desta palavra. Chamo a existência de uma fé que traz señales e um anúncio. Quando Pedro lançou a rede à direita e agarrou os peces, aquele lançar à direita trajo uma señal: é Ele que viene a por mim. É Ele que viene a por mim. Juan dijo: Pedro, é Ele. Pedro, é Ele. Senhor, libera señales sobre seus filhos que estão aqui esta semana, Jesus. Senhor, esta semana libera señales. Senhor, libera señales a los que estão quase amanecendo e não há resultado na vida deles. Senhor, libera comando e traz evidências que eres tu, chamando-les a potencializar a fé e o amor para níveis superiores. Traz señales para potencializar o amor de los Pedros. Traz señales, Senhor, para potencializar a fé de los Pedros, para que eles se submetam e sejam submissos ao vestimento do Espírito Santo. Porque tu dijiste: Pedro, a partir de hoje outro vai a venir, te vas a ceñir los lomos e te vas a conducir a donde tu não queres ir. Porque quando tu eras um niño, um jovem, hacía lo que te dava la gana. Agora que já eres maduro, Pedro, já não harás lo que queres, sino que o Espírito te lleve a ser. Espírito Santo, traz señales sobre esta casa, traz señales sobre cada homem aqui, cada mulher aqui, Senhor. Padre, no nome de Jesucristo, que há agora uma transição. Tempo de los niños se quedou atrás. Agora começa, Senhor, tempo de los hombres. Tempos de mulheres maduras, homens maduros em ti, Senhor. Eu profetizo sobre tu vida por el poder de esta palavra. Eu declaro señales de parte de Cristo, evidências de parte del Senhor. Eu profetizo en la autoridade de aquele que vive e reina por los siglos de los siglos. Ele te dará señales, Ele te mirará, Ele te conduzirá com seus olhos e te guiará e te ensinará o caminho que tu deves seguir. Ele te conduzirá com sua mirada. Eu profetizo sobre ti uma temporada aberta, liberada dos cielos sobre ti. Serás guiado por los ojos, por la voz, por el comando del Senhor. Eu profetizo no nome de Jesus evidências que te llevarão a um novo posicionamento, evidências que te llevará e te conduzirá a um novo posicionamento e uma nova dinâmica em seu chamado, uma nova dinâmica em seu ministério. Eu profetizo isso sobre ti. Hoy te deseamos Meu Deus. aquí de nuevo. Eu te redimi e te puse nombre. 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 Hay alguien aqui que o Senhor está falando. Eu te redimi e te puse nombre. Eu te redimi e te puse nombre. Mío eres tú. Ne rebeke toma katamaye. Ne reboko tama katarabia seke mikyo. Yo te redimí. Yo te redimí, te puse en un nuevo lugar. Yo veo redención, estoy terminando. Yo veo redención de parte del Señor y posicionando a los Pedros para una nueva temporada, andando en nuevo nivel de fe, y andando en un nuevo nivel de fe, andando en un nuevo nivel de fe. Meu Deus do céu.
más que bienvenido. Hoy te deseo. Ponga aí Hechos capítulo 4, hija. Hechos 4, verso 8. Eu vejo uma transição de autoridade aqui sendo liberada sobre esta casa agora. Eu vejo homens e mulheres sendo transicionados de um lugar, aleluia, de um lugar, irmão, de uma falsa piedade, de um falso cristianismo, de um lugar de falsidade e de mentira para com seu Deus. Eu vejo Deus transicionando o cristiano de uma fé teórica, uma fé histórica, a uma fé prática em lo reconhecimento de lo que tu eres, lo que Ele pode fazer através de ti. Uma vez que tu reconhece que tu não eres nada, senão que Ele é todo em ti. Eu vejo isso na transição. El que tem oído, oiga. Eu vejo uma transição, um reposicionamento que toma catarabia sai. Hechos 4, verso 8. Hechos 4, verso 8. Reciba no Espírito. Entonces Pedro, lleno del Espíritu, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, siga. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, siga. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está a vuestra presencia. Pedro foi transicionado de uma vida de negar a Cristo, e agora delante de todos os governantes de Israel, ele exalta a seu Senhor. Eu profetizo no nome de Jesucristo, irmão, que Deus te vai conduzir a este lugar, que você não le vai a negar a Ele. Ele te vai a transicionar a um lugar de honra. Oh, Espírito Santo, dá um forte aplauso a Jesus. Oh, aleluia.